Você acreditaria se eu dissesse que existem demônios se sentando nos bancos das igrejas todos os domingos, atraídos por comportamentos que a maioria considera normais e até santos? Que práticas aparentemente inofensivas estão, na verdade, abrindo portais espirituais que permitem a entrada de espíritos malignos nos cultos? Que milhões de cristãos sinceros estão inconscientemente participando de rituais que Satanás criou para contaminar a atmosfera sagrada da casa de Deus? Agora imagine descobrir que aquilo que você sempre viu como adoração genuína pode ser exatamente o que está afastando a presença de Deus e convidando as trevas para dentro da casa do Senhor. E se eu te dissesse que milhões de cristãos sinceros estão, sem perceber, participando de cerimônias que Satanás arquitetou para contaminar a atmosfera espiritual das igrejas? Que por trás de cada comportamento aparentemente inocente, existe uma estratégia diabólica para transformar o altar em território demoníaco? O que você está prestes a descobrir pode chocar você profundamente, mas é uma verdade que precisa ser urgentemente revelada. Existem 5 comportamentos específicos, considerados perfeitamente normais pela maioria das igrejas contemporâneas, que estão literalmente invocando demônios durante os cultos. E o mais aterrorizante é que essas práticas se tornaram tão comuns, tão aceitas, tão tradicionais, que poucos ousam questionar se elas realmente agradam a Deus ou se estão, na verdade, servindo aos propósitos do inimigo. Você já sentiu aquela estranha sensação de que algo não estava espiritualmente correto durante um culto? Já percebeu como certas práticas modernas parecem mais voltadas para impressionar pessoas do que para glorificar verdadeiramente a Deus? Já se perguntou por que tantas igrejas hoje em dia parecem mais com shows de entretenimento, com espetáculos teatrais, do que com lugares de adoração sagrada e reverente? Já notou como muitos ambientes que deveriam ser santos se tornaram carnais, superficiais, vazios da presença divina? Se você já teve essas inquietantes dúvidas, prepare-se, porque o que vamos revelar aqui pode transformar radicalmente e completamente a forma como você enxerga a adoração moderna. A Bíblia nos ensina profeticamente em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que viria uma terrível e devastadora apostasia nos últimos tempos da história humana. E essa apostasia não seria algo óbvio ou declarado abertamente. Seria algo extremamente sutil, astutamente disfarçada de piedade cristã, infiltrada sorrateiramente no meio da própria Igreja de Cristo. O problema alarmante é que Satanás é infinitamente mais astuto, mais inteligente, mais estratégico do que a maioria dos cristãos imagina. Ele não precisa destruir a igreja atacando-a de fora para dentro. Sua estratégia é muito mais sofisticada e eficaz. Ele a contamina sistematicamente de dentro para fora, transformando práticas aparentemente sagradas e piedosas em abominações espirituais diante dos olhos de Deus. E o mais perigoso de tudo é que essas práticas demoníacas se tornaram tão comuns, tão aceitas pela cristandade moderna, que questioná-las publicamente é quase considerado heresia ou fanatismo religioso. Comente agora: a igreja precisa voltar ao temor, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar profundamente suas convicções mais arraigadas e te fazer repensar completamente tudo o que sempre considerou normal, aceitável e até santo na adoração cristã contemporânea. Você precisa entender urgentemente como o inimigo das almas opera dentro do contexto eclesiástico. Satanás raramente age de forma óbvia, escandalosa ou explicitamente blasfema dentro das igrejas estabelecidas. Sua estratégia milenar é infinitamente mais sofisticada, mais psicológica, mais teologicamente elaborada. Ele se disfarça perfeitamente de anjo de luz.
exatamente como está escrito profeticamente em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ele não entra nos templos gritando blasfêmias contra Deus. Ele entra sussurrando mentiras que soam exatamente como verdades espirituais profundas e revelações divinas especiais. O que torna essa estratégia diabólica absolutamente genial é que ela funciona perfeitamente porque explora sistematicamente nossa natureza humana decaída. Você tem sido enganado dentro da igreja e nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo? A verdade é dura. Satanás implantou falsas doutrinas em muitas igrejas. Milhões estão sendo enganados, achando que estão na verdade. E se você continuar acreditando nelas, pode estar colocando sua salvação em risco. Neste livro digital, você vai descobrir 30 falsas doutrinas mais perigosas que estão sendo pregadas nas igrejas e como refutá-las com a própria Bíblia. Ao terminar de assistir este vídeo, clique no link fixado nos comentários e tenha acesso a este livro que vai te revelar a verdade sobre as piores falsas doutrinas que estão sendo pregadas por muitas igrejas. Não espere. Clique e descubra verdades esclarecedoras. E nunca mais se deixe ser enganado. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente. Nós, como seres humanos caídos, naturalmente gostamos de novidades emocionantes, de experiências emocionais intensas e arrebatadoras, de nos sentir espiritualmente especiais, importantes e superiores aos outros. Satanás conhece intimamente essas fraquezas psicológicas e espirituais e as usa magistralmente para transformar a verdadeira adoração bíblica em algo centrado no homem e suas experiências, não em Deus e sua santidade. Pense cuidadosamente no exemplo histórico do povo de Israel durante sua jornada no deserto árido. Eles não abandonaram o Deus Todo-Poderoso de uma hora para outra, de forma súbita e dramática. O processo de apostasia foi gradual, sistemático e aparentemente justificável. Primeiro, eles começaram sutilmente a murmurar contra as circunstâncias difíceis. Depois, começaram progressivamente a questionar a liderança divinamente constituída de Moisés. Em seguida, começaram nostalgicamente a sentir saudades da escravidão no Egito, idealizando aquela vida de opressão, e finalmente acabaram adorando um bezerro de ouro fabricado por suas próprias mãos. Mas o mais chocante é que eles chamaram aquela abominação idólatra de adoração ao Deus verdadeiro de Israel. Perceba o padrão diabólico. Eles não rejeitaram a Deus aberta e conscientemente. Eles mudaram sutilmente a forma de adorá-lo. Introduziram elementos pagãos na adoração. E isso foi absolutamente suficiente para provocar a terrível ira divina e atrair maldições devastadoras sobre toda a nação. É exatamente isso que está acontecendo sistematicamente hoje nas igrejas cristãs ao redor do mundo. As denominações modernas não estão rejeitando Jesus Cristo aberta e declaradamente. Elas estão sutilmente mudando a forma de adorá-lo, introduzindo práticas que parecem espirituais e edificantes na superfície, mas que na realidade espiritual contaminam dramaticamente o ambiente sagrado e abrem perigosos espaços para influências demoníacas destrutivas. Este canal existe especificamente para combater as mentiras que Satanás sistematicamente espalha sobre a Bíblia, desviando milhões do caminho da salvação eterna. Confira imediatamente se já é inscrito neste canal, porque aqui você só encontrará a verdade pura e incontestável, sempre rigorosamente provada pela palavra de Deus. Não podemos jamais permitir que tradições humanas se sobreponham aos mandamentos divinos eternos, por mais antigas, respeitáveis ou universalmente aceitas que essas tradições possam parecer.
O primeiro comportamento específico que sistematicamente atrai demônios nas igrejas contemporâneas é o louvor antropocêntrico, ou seja, músicas que sutilmente exaltam o homem e suas experiências, em vez de exaltar exclusivamente a Deus e sua santidade. Você já parou para analisar cuidadosa e criticamente as letras das músicas que são rotineiramente cantadas na sua igreja local? Quantas dessas canções falam obsessivamente sobre vitória pessoal, conquista material, prosperidade financeira, sucesso profissional e realização dos sonhos humanos? E quantas realmente falam profundamente sobre a cruz ensanguentada, o sangue purificador de Jesus, o arrependimento genuíno, a santificação progressiva e a vida eterna com Deus? O problema espiritual não está apenas nas letras humanísticas, mas fundamentalmente na motivação egoísta por trás do louvor moderno. Quando o foco principal deixa de ser a adoração reverente a Deus e passa a ser a experiência emocional satisfatória do adorador, abrimos uma porta extremamente perigosa para influências carnais e demoníacas. Jesus declarou categoricamente em João capítulo 4, verso 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que observamos tristemente hoje são cultos onde o louvor se transformou completamente em entretenimento profissional, onde os músicos se comportam exatamente como artistas seculares, em vez de adoradores humildes, onde o objetivo principal é emocionar e impressionar a plateia, em vez de glorificar exclusivamente a Deus. Quando o altar sagrado se torna um palco teatral e a adoração se torna um show espetacular, o Espírito Santo se retira constrangido, e o que sobra no ambiente é apenas emoção humana carnal, superficial e vazia. E aqui está o perigo espiritual mortal. Onde não há genuinamente a presença santificadora de Deus, há automaticamente espaço disponível para outras presenças sinistras. Demônios são naturalmente atraídos para ambientes onde há manifestações emocionais descontroladas e carnais, onde há exaltação sistemática do ego humano e onde há confusão espiritual generalizada. Eles se alimentam vorazmente da atmosfera carnal e usam estrategicamente essas oportunidades para influenciar, enganar e escravizar espiritualmente os presentes desavisados. A verdadeira adoração bíblica sempre aponta exclusiva e reverentemente para Deus e sua santidade, nunca para o adorador e suas experiências. Ela produz quebrantamento genuíno, arrependimento profundo e temor reverente diante da majestade divina, não euforia emocional artificial e autoexaltação carnal. Quando uma igreja conscientemente permite que o louvor se torne um espetáculo para agradar os sentidos humanos, ela está, inconscientemente, mas perigosamente, convidando espíritos estranhos e malignos para participar ativamente do culto. Você já notou como muitas igrejas hoje contratam músicos profissionais que nem sequer são convertidos genuinamente? Como priorizam o talento artístico acima da espiritualidade autêntica? Como transformaram o ministério de louvor em uma competição de talentos onde importa mais impressionar do que adorar? Essa comercialização da adoração é uma abominação aos olhos de Deus e abre portais diretos para influências demoníacas contaminar o ambiente sagrado. Eu me lembro de uma situação chocante que presenciei em uma grande igreja. Durante o ensaio, os músicos estavam discutindo sobre drogas, relacionamentos extraconjugais e negócios duvidosos. Minutos depois, esses mesmos músicos subiram ao palco para ministrar louvor. Como pode o Espírito Santo operar através de vasos contaminados? Como pode música tocada por mãos impuras produzir adoração genuína? A Bíblia é clara.
Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor em 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Quando permitimos que pessoas não santificadas liderem a adoração, estamos violando princípios básicos da Escritura. O rei Davi estabeleceu que apenas levitas consagrados podiam ministrar no templo. Por que hoje ignoramos esses padrões divinos? Observe também como as próprias músicas mudaram dramaticamente. Antes, os hinos falavam sobre o sangue de Jesus, a cruz, o pecado, o arrependimento, a santificação. Hoje, as canções falam sobre eu sou mais que vencedor, eu sou cabeça e não cauda, minha vitória já chegou. Percebe a diferença? O foco saiu completamente de Deus e foi para o ego humano. Essa mudança não foi acidental. Foi uma estratégia deliberada do inimigo para infiltrar o humanismo na adoração cristã. Satanás sabe que não pode impedir as pessoas de cantarem, então ele muda o conteúdo das canções para que elas adorem a si mesmas em vez de adorar a Deus. Comente adoração verdadeira. Se você reconhece dolorosamente que muitas igrejas hoje transformaram o louvor em entretenimento carnal, esquecendo-se completamente de que o propósito sagrado da música sacra é exaltar exclusivamente a Deus e não provocar experiências emocionais gratificantes nos ouvintes. O segundo comportamento sistematicamente demoníaco nas igrejas modernas é o uso pecaminoso do púlpito para autoexaltação pessoal. Quantos pregadores hoje sobem presunçosamente ao altar, não para confrontar corajosamente o pecado e exaltar humildemente a Cristo, mas para serem entusiasticamente aplaudidos, ardentemente admirados e reverencialmente adorados pela congregação manipulada. O púlpito sagrado se tornou uma vitrine luxuosa de vaidade espiritual, onde líderes narcisistas exibem eloquência impressionante, conhecimento intelectual e carisma sedutor para impressionar e conquistar os ouvintes ingênuos. Jeremias, capítulo 23, verso 16, nos alerta profeticamente: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos enchem de vãs esperanças, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Este versículo é uma denúncia divina direta contra aqueles que sistematicamente usam a plataforma espiritual para promover suas próprias ideias filosóficas, em vez de pregar fielmente a palavra pura de Deus. O problema espiritual não está apenas no conteúdo humanístico das mensagens, mas fundamentalmente na motivação egoísta do pregador. Quando um líder religioso sobe ao púlpito motivado, principalmente pelo desejo carnal de ser admirado, de receber elogios humanos ou de construir sua reputação pessoal, ele abre uma porta espiritual para o orgulho demoníaco, que é exatamente o mesmo pecado que causou a queda catastrófica de Lúcifer no céu. E onde há orgulho espiritual não confessado, há inevitavelmente presença demoníaca ativa. Pregadores que sistematicamente evitam falar sobre pecado, arrependimento, obediência e santificação, porque essas mensagens não são populares, estão, na verdade, servindo conscientemente ao inimigo das almas. Eles preferem pregar obsessivamente sobre bênçãos materiais, prosperidade financeira e sucesso mundano, porque sabem que isso agrada aos ouvidos carnais e gera aplausos entusiasmados. Mas a Bíblia nos ensina categoricamente que a verdadeira pregação deve convencer, repreender e exortar, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Quando o púlpito deixa de ser um altar de sacrifício espiritual e se torna um palco de performance teatral, quando a pregação deixa de confrontar o coração pecaminoso e passa apenas a agradar os ouvidos carnais, o Espírito Santo não pode operar livremente. E onde o Espírito Divino não opera, outros espíritos malignos encontram espaço para influenciar tanto o pregador quanto a congregação.
A verdadeira pregação bíblica sempre produz desconforto no pecador e consolo no arrependido. Ela nunca busca aprovação humana. Ela busca transformação espiritual radical. Pregadores que se importam mais com a reação emocional da plateia do que com a aprovação divina estão servindo aos homens e aos demônios, não a Cristo Jesus. Você já observou como muitos púlpitos hoje se tornaram palanques políticos? Como pregadores usam o altar para promover ideologias pessoais? Como misturam filosofia humana com escritura sagrada? Como transformaram a pregação em terapia motivacional? Essa prostituição do púlpito é uma abominação espiritual que atrai demônios, como carniça atrai abutres. Deixe seu comentário. Pregação fiel. Se você acredita firmemente que o púlpito deve ser usado exclusiva e reverentemente para proclamar a verdade de Deus, mesmo quando essa verdade incomoda profundamente ou confronta tradições humanas estabelecidas e respeitadas. O terceiro comportamento que sistematicamente invoca demônios é a permissividade institucional com o pecado em nome do amor mal interpretado. Esta é talvez uma das estratégias mais perigosas e sofisticadas de Satanás. Convencer as igrejas de que confrontar o pecado é falta de amor cristão, que disciplina eclesiástica é julgamento farisaico e que padrões bíblicos são legalismo ultrapassado e irrelevante. Isaías, capítulo 5, verso 20, profetiza especificamente sobre esse tempo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Hoje, observamos exatamente isso acontecendo sistematicamente nas igrejas denominacionais. Práticas que a Bíblia condena explícita e categoricamente são defendidas entusiasticamente em nome da inclusão social, do amor incondicional e da graça barata. Líderes que sistematicamente silenciam sobre adultério, fornicação, homossexualismo, desonestidade, materialismo e outros pecados porque não querem ferir os sentimentos dos membros, estão, na verdade, sendo cúmplices diretos da destruição espiritual eterna dessas pessoas. A verdadeira manifestação do amor divino sempre inclui confrontação amorosa do pecado, porque Deus ama infinitamente demais para deixar seus filhos caminharem cegamente rumo à perdição eterna. A Bíblia ensina claramente que devemos falar a verdade em amor, como está em Efésios, capítulo 4, verso 15. Isso significa que o amor genuíno jamais compromete a verdade, mesmo quando essa verdade é dolorosa de ouvir ou impopular de pregar. Uma igreja que acolhe o pecador, mas não aponta para a cruz, que oferece consolação, mas não exige arrependimento, que promete salvação, mas não demanda obediência, está formando filhos para o inferno, não para o céu. Quando uma igreja sistematicamente tolera o pecado entre seus membros, ela cria um ambiente espiritualmente contaminado, onde demônios encontram terreno extremamente fértil para operar livremente. Pecados não confessados e não abandonados são como pontes espirituais que permitem a entrada de influências malignas no meio da congregação. O amor verdadeiro sempre busca a santificação, nunca a conformação com o mundo. Uma igreja que prega apenas consolação sem confrontação, que oferece apenas bênçãos sem exigir obediência, que promete apenas céu sem falar de inferno, que prega apenas graça sem mencionar juízo, está servindo conscientemente aos interesses do diabo, não de Deus. Você já notou como muitas igrejas hoje celebram aquilo que Deus abomina? Como transformaram o púlpito em palanque de ativismo social? Como ordenam pastores que vivem em pecado aberto? Como benedizem relacionamentos que a Bíblia condena? Essa inversão de valores é obra direta de demônios que conseguiram infiltrar e corromper a liderança.
Escreva santidade nos comentários se você entende que o verdadeiro amor cristão sempre inclui confrontar corajosamente o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento, mesmo quando isso causa desconforto ou resistência popular. O quarto comportamento sistematicamente demoníaco é a manifestação do orgulho e da vaidade espiritual, disfarçados de espiritualidade autêntica. Este é um dos pecados mais sutis e perigosos dentro das igrejas, porque se camufla perfeitamente como virtude cristã. Líderes que se tornam intocáveis e infalíveis, membros que competem entre si espiritualmente, ministros que se vangloriam de seus dons e experiências especiais, estão abrindo portas diretas para o mesmo espírito maligno que habitava em Lúcifer antes de sua queda. Provérbios capítulo 16, verso 18, nos adverte profeticamente: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. O orgulho foi o primeiro pecado a contaminar o universo perfeito, quando Lúcifer decidiu exaltar-se acima do próprio Deus Todo-Poderoso. E esse mesmo espírito de orgulho continua operando ativamente hoje dentro das igrejas, usando pessoas sinceras como instrumentos para espalhar vaidade espiritual e divisão. Quando um líder se considera infalível e intocável, quando um membro se acha superior aos outros por causa de seus dons ou conhecimento bíblico, quando uma igreja se julga a única verdadeira ou a mais abençoada, o orgulho contamina completamente todo o ambiente espiritual. E onde há orgulho não confessado, há resistência ao Espírito Santo e abertura para espíritos de engano e divisão. A vaidade espiritual se manifesta de várias formas diabólicas. Pregadores que não admitem correção ou críticas, cantores que se comportam como estrelas seculares, líderes que exigem reverência excessiva, membros que ostentam seus cargos ou ministérios como troféus pessoais. Todas essas atitudes são abomináveis aos olhos de Deus e atraem demônios como mel atrai moscas. Jesus ensinou claramente que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo, conforme Mateus capítulo 20, verso 27. A verdadeira espiritualidade sempre produz humildade, serviço e quebrantamento, nunca arrogância, competição ou autopromoção. Uma igreja onde há competição espiritual, onde há disputas por posições, onde há exaltação de líderes acima da medida bíblica, é uma igreja contaminada pelo espírito de Lúcifer. Nesses ambientes, demônios encontram terreno fértil para semear divisão, soberba e rebelião contra a autoridade divina. Você já presenciou líderes que não admitem questionamento? Que se comportam como semideuses? Que exigem obediência cega? Que usam manipulação espiritual para controlar? Esse autoritarismo religioso é manifestação direta de espíritos malignos operando através de vasos humanos corrompidos pelo orgulho. Digite humildade se você reconhece que o orgulho espiritual é um dos maiores perigos dentro das igrejas e que a verdadeira espiritualidade sempre se manifesta através da humildade e do serviço aos outros. O quinto e último comportamento que sistematicamente invoca demônios é a falta de temor e reverência durante os cultos. Observe como muitas igrejas hoje transformaram o ambiente sagrado em um espaço casual, descontraído, onde qualquer comportamento é aceitável, contanto que as pessoas se sintam à vontade. Eclesiastes capítulo 5, verso 1, nos instrui: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Esta passagem estabelece claramente que existe uma forma apropriada de se comportar na presença de Deus, uma postura de reverência e temor que deve caracterizar todo o encontro com o sagrado. Mas o que vemos hoje? Pessoas mastigando chiclete durante a pregação,
tirando selfies no altar, conversando e rindo durante os momentos de oração, vestindo-se inadequadamente para um encontro com o Criador. Essa informalidade excessiva revela uma perda completa do senso de reverência que deveria caracterizar a adoração cristã. Quando perdemos o temor reverente, perdemos também a consciência da santidade de Deus. E quando isso acontece, tratamos as coisas sagradas como comuns, transformamos o culto em entretenimento e abrimos espaço para que espíritos profanos contaminem o ambiente de adoração. A irreverência é como um convite para demônios entrarem no culto. Eles se sentem confortáveis em ambientes onde não há respeito pelo sagrado, onde as pessoas tratam a presença de Deus como algo comum e onde a adoração se mistura com frivolidade. Hebreus capítulo 12, verso 28, nos ensina: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedoso temor. A adoração verdadeira sempre inclui reverência e temor piedoso, nunca casualidade e informalidade excessiva. Quando uma igreja perde o senso de reverência, ela perde também a capacidade de discernir entre o sagrado e o profano, entre a presença de Deus e a presença de espíritos estranhos. O ambiente se torna espiritualmente confuso, permitindo que demônios se misturem com adoradores sem serem detectados. Comente reverência sagrada. Se você acredita que precisamos recuperar o senso de temor e respeito durante os cultos, tratando cada encontro com Deus como o momento santo que realmente deveria ser, agora você entende por que tantas igrejas hoje parecem vazias da presença de Deus, mesmo quando estão cheias de pessoas? É porque esses 5 comportamentos demoníacos se tornaram tão normais que poucos questionam se elas realmente agradam ao Senhor. O louvor antropocêntrico, a pregação vaidosa, a permissividade com o pecado, o orgulho espiritual e a falta de reverência criaram um ambiente onde demônios se sentem bem-vindos e o Espírito Santo é constrangido a se retirar. A pergunta que você precisa responder é: você está atraindo a presença de Deus ou a presença do inimigo? Suas práticas de adoração estão baseadas na palavra de Deus ou em tradições humanas? Você está buscando agradar a Deus ou impressionar pessoas? A verdadeira Igreja de Deus sempre se caracterizou pela santidade, não pela popularidade. Pela obediência à palavra, não pela conformidade com o mundo, pelo temor reverente, não pela informalidade carnal. É hora de voltarmos às raízes bíblicas da adoração verdadeira. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, vemos Jesus do lado de fora da igreja batendo na porta, pedindo para entrar. Isso mostra que é possível uma igreja funcionar sem a presença de Cristo, baseada apenas em atividade humana e energia carnal. Mas uma igreja sem Cristo é apenas um ajuntamento social onde demônios encontram terreno fértil para suas operações. O apelo que Deus faz hoje é simples: volte ao temor, volte à reverência, volte ao evangelho simples e puro, sem espetáculo nem entretenimento. Volte à adoração centrada em Deus, não no homem. Volte à pregação que confronta o pecado e exalta a cruz. Volte à santidade que separa a igreja do mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconhece que muitas práticas modernas nas igrejas não têm respaldo bíblico, não ignore esse chamado. É o Espírito Santo trabalhando em você, convidando-o para uma adoração mais pura e verdadeira. Escreva despertar espiritual nos comentários se você sente que Deus está chamando sua igreja para abandonar essas práticas demoníacas e retornar à adoração bíblica genuína. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos este vídeo, vai ficar muito longo.
Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto, como, por exemplo, os sinais proféticos que indicam o retorno de Cristo em meio à apostasia das igrejas, as estratégias específicas que Satanás usa para enganar os próprios eleitos nos últimos dias, e como identificar uma igreja verdadeiramente bíblica em meio a tantas denominações corrompidas. Me fale nos comentários se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso é um ótimo sinal de que você está usando o celular da forma certa para estudar a Bíblia e se aproximar mais de Deus. Quero te convidar a deixar um comentário dizendo que assistiu o vídeo completo, para que eu possa te conhecer e saber quem realmente está comprometido em estudar a palavra de Deus. Além disso, confira agora se você já está inscrito no canal. Se ainda não, clique no botão de inscrever-se. E deixe-me te perguntar, e se tudo que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fossem apenas o superficial? A Bíblia revela segredos sobre as mentiras do diabo que poucos ousam revelar. Este é um presente que preparei exclusivamente para você, com muito carinho e dedicação. Agora, clique no link que está aparecendo no primeiro comentário fixado para ter acesso a estudos profundos da Bíblia com verdades que vão abalar suas crenças. Você tem sido enganado dentro da igreja e nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo? A verdade é dura. Satanás implantou falsas doutrinas em muitas igrejas. Milhões estão sendo enganados, achando que estão na verdade. E se você continuar acreditando nelas, pode estar colocando sua salvação em risco. Neste livro digital, você vai descobrir 30 falsas doutrinas mais perigosas que estão sendo pregadas nas igrejas e como refutá-las com a própria Bíblia. Ao terminar de assistir este vídeo, clique no link fixado nos comentários e tenha acesso a este livro que vai te revelar a verdade sobre as piores falsas doutrinas que estão sendo pregadas por muitas igrejas. Não espere. Clique e descubra verdades esclarecedoras. E nunca mais se deixe ser enganado. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente.